E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de uma webtoon, de uma comic BL, uma webcomic, um manhwa. Como vocês perceberam, eu tenho falado bastante disso aqui no canal. Eu acho que muito do retorno de BJ Alex tem me reacendido essa vontade de ler. Eu tenho lido muitas comics ultimamente, muitas comics BL, e uma delas, que foi a indicação da Mo-chan. Mo, muito obrigado por essa indicação, porque eu devorei em 2 dias. A última webcomic que eu terminei de ler, ela se chama On or Off. Ela é uma webtoon, um manhwa, né? No caso, ela é uma comic coreana. Ela é publicada originalmente de forma oficial desde 2019 na plataforma do Taptoons e o autor usa o nome de A1 na internet. A webtoon ela entrou em hiatus após a primeira temporada, no final do 45º capítulo, porque o autor ele disse que já usou todos os capítulos que ele já tinha pronto, que ele desenha de uma forma muito devagar, né, e que ele precisava produzir mais conteúdo para deixar, vamos dizer, um estoque para ele poder ir produzindo o resto com calma e usando os capítulos que ele já tivesse pronto. Então ele ia entrar em hiatus num período indeterminado. A questão é que nessas pesquisas, olha só que engraçado, eu terminei de ler ontem e ontem à noite eu fui pesquisar algumas informações para poder produzir esse vídeo e eu vi que a previsão de retorno da webcomic é justamente dia 30 de abril, então logo daqui 2 dias eu acho a gente já vai ter a continuação para poder estar lendo. É claro que se você não entende inglês, você vai ter que esperar uma Scam brasileira se responsabilizar pela tradução. Eu sei que tem Scam brasileira traduzindo e de uma forma geral existem vários aspectos, várias coisas na comic que me agradaram demais e que me levaram a devorar ela num período tão curto, porque eu sei que pra muita gente pode parecer que eu levei tempo, né, porque eu sei que tem gente que lê muito mais rápido que isso, só que eu não tenho tanto tempo disponível, então pra mim ler em 2 dias 45 capítulos de uma comic, sim, é bastante coisa. Se vocês me acompanham no Twitter, e se não acompanham já deveriam fazer isso, é @gutunula no Twitter, vocês iam me ver surtando o tempo inteiro por causa dessa comic. Eu postei vários prints, eu fiquei completamente apaixonado pelos personagens e pelo contexto em que eles estão inseridos. Inicialmente o nosso protagonista é o An In-yong. Ele é um rapaz jovem de 23 anos, universitário, e ele junto de outros amigos, eles estão iniciando aí uma startup. Eles estão começando o próprio negócio, né, e são tipo um bando de jovens inexperientes, a maior parte deles totalmente introvertido, com exceção do próprio Yong, e eles acabam ganhando a oportunidade de que o projeto deles seja apresentado a uma grande empresa. Então o rapaz, ele vai fazer essa apresentação, porque ele é a representação, ele é a cara da startup. Ele é do grupo a pessoa que tem mais facilidade em lidar com outras pessoas, de se expressar, então ele vai ser responsável pela apresentação. Todo esse projeto ele é idealizado pela Mina, que é uma amiga de infância dele e que escolheu ele justamente por isso. Chegando lá na empresa, inclusive, ele vai saber que no final de contas todas as decisões elas devem ser de responsabilidade do diretor Kang Dae-hyun, que é tipo o diretor principal da empresa, e no final de contas quem dá a martelada é ele. Então o Yong ele tá focado em se apresentar para esse cara. Inclusive o Yong ele é gay, ele já aceitou isso, né? Ele é um rapaz, ele não é assumidamente gay, supostamente gay, mas pra ele é assumidamente gay. E a gente logo tem uns sonhos eróticos dele, o que isso acontece ao longo de vários momentos da comic, o que é muito divertido, mas ele sabe que ele vai ter que se apresentar. Ele fica chocado ao ver que o diretor, ele é totalmente o tipo dele, é um cara muito bonito, mais velho, totalmente o tipo dele. E isso deixa ele perdido em pensamentos eróticos, mas logo ele se recompõe. O problema é que a apresentação é um desastre total por bobas falhas técnicas e isso deixa ele muito frustrado, porque ele acaba perdendo a oportunidade. O rapaz sabe o quanto aquele projeto é importante, o quanto as meninas que desenvolveram se dedicaram, e ele sabe que a única coisa que ele tinha que fazer era isso, então ele não desiste. Ele tenta uma forma de deixar esse documento, apresentar ele ao diretor de qualquer forma, e ele vai atrás do diretor, não encontra ele no escritório, mas com a ajuda da secretária, ele vai acabar descobrindo onde ele tá e vai atrás dele em um restaurante. O problema é que o diretor Kang Dan-hyun, que é um cara muito mais velho que ele, né, óbvio, ele já tem acho que 38 anos, ele acabou de tomar um toco. Aparentemente ele vivia um relacionamento heterossexual onde nenhum dos dois tinha grandes expectativas de tornar isso uma coisa muito mais séria. Pela conversa que ele tem com a moça, que decide deixar dele porque ela precisa dedicar mais do tempo dela à filha. Isso deixa ele completamente de mau humor, e quando o rapaz chega pra tentar uma nova chance, tentar uma conversa em relação ao que
aconteceu, ele é super arrogante, ele é super frio com o rapaz, mal educado até, e ele faz menção ao rapaz fazer uma proposta de oferecer o próprio corpo em troca da oportunidade dele tá vendo isso de novo. E o menino, lembrando da posição dele de querer muito que eles tenham uma chance, né, por causa das amigas dele, e é claro, isso tudo regado ao fato de que o diretor faz totalmente o tipo dele, ele acaba meio que aceitando a proposta. A questão é que a gente tem duas perspectivas diferentes. Pro jovem Young, ele tá aceitando uma proposta de que ele vai olhar com calma o projeto da startup, caso ele faça isso, caso ele se doe de corpo pro diretor. Já o diretor tá enxergando isso como uma proposta de suborno, o que é um grande problema, porque o diretor ele odeia esse tipo de coisa. E é aqui que a relação conturbada dos dois começa, e essa também é a forma mais clara de desenvolver o plot principal da história e a forma como ela vai decorrer. Porque em torno de toda a confusão de interpretações que vai acontecer entre eles, por causa desses ideais que eles têm, que às vezes chegam a esbarrar, né, a ir de encontro, e só que são ideais diferentes, perspectivas de vida diferentes, que se colidem em alguns momentos e acabam fazendo com que situações complicadas entre eles acabam surgindo, tudo coisa que deveria ser resolvida por uma conversa. Mas o ambiente também não ajuda, porque a gente tá falando de um ambiente de negócios, onde eles precisam lidar com isso de forma fria e sempre focando nessa questão de negócios, nessa questão comercial. O fato do primeiro encontro deles ser muito problemático, já que o diretor entende aquilo como um suborno e meio que como vingança ele se aproveita do corpo do rapaz e depois não garante que ele iria olhar o projeto deles. Então a relação deles vai começar de uma forma extremamente conturbada, ela vai se desenvolver de uma forma muito conturbada, só que isso tudo é contornado, mas isso tudo acaba sendo contornado porque o Young ele tem uma personalidade bastante otimista e dedicada ao que ele faz, e que ele acaba contornando toda a situação, acaba contornando todos os problemas que acontecem. E também o próprio diretor chega em um momento em percebendo que o menino não estava agindo de forma calculista, como um suborno oferecendo corpo, ele estava realmente dedicado a conseguir uma oportunidade, e ele acabou se vendo envolvido pela proposta e não necessariamente oferecendo aquilo. Ele vai querer contornar a situação, oferecer um pedido de desculpas. Então a gente vai ter diversos momentos que são todos engatilhados por causa desse primeiro encontro deles. Durante toda a história a gente vai ver o relacionamento deles se desenvolvendo em torno de um ambiente de trabalho, de um ambiente de negócios, um ambiente organizacional, onde eles precisam estar contornando todas as situações, só que as situações que esse ambiente geram para eles acabam dando oportunidades deles lidarem com problemas antigos entre eles, resolverem isso, só que sempre a gente acompanha os dois perdidos em pensamentos separados, e principalmente o próprio Young, ele fica o tempo inteiro na cabeça dele deduzindo coisas, deduzindo sentimentos, deduzindo como o diretor tá agindo por conveniência ao trabalho, ou por causa disso, daquilo, enquanto ele vai cada vez mais se aproximando, se apaixonando, e ele não sabe se ele tá sendo correspondido, só que ele fica deduzindo o tempo inteiro que aquilo pode ser coisas envolvidas com negócio, que ele não tá sendo querido ou carinhoso por causa que ele também tá se sentindo assim. Ele sempre deduz que isso tudo tá vinculado à situação de negócio, ao ambiente organizacional em que eles estão inseridos. A gente tem na maior parte das vezes a perspectiva do Young, e a gente tem alguns momentos uma perspectiva do diretor, a gente em alguns momentos consegue acompanhar os pensamentos dele, mas na maior parte das vezes é do Young que a gente tá vendo. A gente vai ver de como ele se sente em relação a tudo isso, o que ele tá sentindo em relação ao diretor, como o que ele pensa que o diretor tá pensando, ou por que ele tá agindo de determinada forma, e como ele fica confuso o tempo inteiro, como os sentimentos dele entram em conflito com a razão. Os sentimentos dele estão sempre dizendo que ele deveria agir de forma mais exposta, de uma forma mais clara, o quanto ele tá interessado pelo diretor, porque ele acredita às vezes que o diretor também tá. Já a razão dele, né, o cérebro diz diferente, que aquilo são apenas negócios e que agora ele tá inserido no mundo adulto, né, ele tá trabalhando, ele tá em um ambiente organizacional e que ele precisa agir como tal, e que faria todo sentido o diretor estar agindo dessa forma em determinados momentos, porque são apenas negócios. Então, em meio a toda essa confusão, a gente tem estágios de um relacionamento se desenvolvendo,
acontecendo, onde a personalidade confusa dos personagens vai trazer pra gente momentos ruins, momentos bons, momentos difíceis. Tu te sente o tempo inteiro querendo abraçar o Lee Young, porque tu vê que ele tá em uma confusão muito grande na cabeça dele e tu quer ajudar ele a esclarecer, tu quer pegar na mão dele e ajudar ele a resolver todos esses problemas. Em algum momento da comic a gente tem visões do Lee Young mais jovem, pela perspectiva da amiga dele, e a gente vê que ele sempre foi um rapaz assim. Ele sempre mergulhou de cabeça quando ele se sentia atraído por alguém, mas que quando ele era rejeitado, ele conseguia superar isso logo, e que logo um sorriso tava na cara dele de novo, e que isso aconteceu várias vezes ao longo da vida dele, e que e isso sempre da mesma forma. Ele entrou de cabeça nos sentimentos dele por alguém, ele se abriu em relação a isso, ele acabou sendo rejeitado ou percebendo que a pessoa não era aquilo que ele esperava, só que ele sempre conseguiu superar da forma otimista com a qual ele leva a vida, e pela primeira vez parece que ele possa não superar isso tão facilmente. Vale dizer que o Young, quando é jovem, ele é muito bonitinho, ele criança é a coisa mais fofa do mundo. Como eu sei que deve ter gente interessada em saber sobre o porn, ele vem num equilíbrio muito bom. A gente tem um primeiro momento despreocupado e sem carinho, né, uma coisa mais carnal. A gente tem um segundo momento onde ele acontece também de uma forma bastante hard, só que daí já existe carinho, existe sentimento, existe toda uma preocupação e preparação que não existia na primeira parte. Além disso, mesclado a tudo isso, a gente tem algumas imaginações, né, que o Lee Young vem vivendo sempre que ele encontra com o diretor, sempre que ele se vê preso a uma situação onde a imaginação dele vem a fantasiar relações, situações amorosas com o diretor. Tem uma coisa que me surpreende muito nessa comic, é que o ritmo dela é muito bom. O A1, né, o autor, ele não tem pressa, e não é como se ele fosse muito lento, ele acontece em um ritmo muito bom e saudável. Não é uma corrida contra o tempo para desenhar porn. Todos os momentos eles têm um timing muito bom, onde a gente vê os momentos em que os dois precisam estar juntos, em que a relação precisa se desenvolver. Quando precisa existir um diálogo entre os dois, ele é inserido de uma forma tão boa. Tem um momento específico que existe alguns diálogos entre os dois durante as cenas de porn, e ele é inserido de uma forma tão natural que não prejudica o ritmo que a cena do porn precisa. Eu acho que esse ritmo ele é muito bem trabalhado justamente pelos diálogos. Boa parte dos diálogos não são desnecessários. Na maior parte que a gente tem diálogos desnecessários, vamos dizer assim, eles estão inseridos ali para mostrar um pouco mais pra gente da personalidade de algum deles, né, alguma perspectiva diferente de outra personagem, ou para desenvolver alguma comédia que, por sinal, são muito boas. A arte também é uma coisa que te prende, porque eu vou ser honesto com vocês, a arte foi a primeira coisa que me afastou dessa comic. Eu não tinha lido ela até a Mo me indicar com tanto carinho, e daí eu decidi dar uma chance, né, porque ela conseguiu me convencer a ler, e por incrível que pareça, por mais que eu vi que enquanto eu falava dessa comic no Twitter, muita gente agia de forma animada, ninguém nunca veio me indicar ela. Eu acho que a Mo é a primeira pessoa que me indica essa comic realmente, e a arte é algo que me afastou dela, porque eu tinha visto algumas imagens que não me agradavam. Muitas delas eram imagens de porn que não eram nada conceituais, eram apenas explícitas, e as pessoas estavam expondo aquilo como se fosse um grande atrativo da comic, e não é de longe o principal atrativo dela. Os personagens são interessantes, eles têm um background muito interessante. O Lee Young tem uma personalidade, um background desenvolvido de uma forma muito clara. O do diretor nem tanto ainda, mas o do Young ele é definido, ele é exposto pra gente de uma forma tão clara e tão envolvente que te faz torcer por ele o tempo inteiro. E a arte faz parte disso, porque a forma como as personagens são desenhados traz pra gente expressões muito boas e claras durante o roteiro. Existe uma passagem, inclusive, que a Mina, a amiga dele, fala sobre as expressões, né, a forma como o rosto reage quando tu tá fascinado por alguém e quando tu te decepciona. Ela descreve isso, e a arte acompanha essa descrição de uma forma tão clara que te faz voltar alguns capítulos e ver, olha, aqui aconteceu, aqui tava assim. Eu tirei muitos prints ao longo da leitura e eu vi isso acontecer durante a passagem. Eu revi os meus prints e eu vi, olha só, essas expressões deles são iguais. Existe também uma preocupação em que o design da personagem contribua, né, com a personalidade dele, porque realmente o diretor tem uma personalidade. O diretor que faz o papel de Top,
ele tem uma personalidade muito mais robusta, né, de uma presença muito mais forte, e o design dele combina com isso. O Yang, ele é mais jovem, mas não é só o fato dele ser mais jovem, ele se mostra mais frágil o tempo inteiro, só que todo o design dele, tanto de rosto quanto de corpo, ele é um personagem cheio de expressões muito alegres o tempo inteiro. O diretor, ele é mais fechado, mais recluso, não se expressa tão claramente. Já o Yang, ele é um livro aberto, e as expressões, né, o design, a forma como o artista tenta transcrever isso pra gente fica muito claro através do Yin Yang, que é uma das coisas mais atraentes pra mim. E eu gosto muito também da paleta de cores usada, que ela é usada uma paleta de cores em um tom muito puxado pra marrom, pra tons de marrom, e um tom que se mantém muito pastel. Então ele não te agride, ele não é aquele exagero de cores, né, que às vezes não combina tão bem, o que acaba mantendo um tom bastante dramático pra história, porque isso é muito importante. Quando ele precisa de tons mais alegres ou mais apaixonados, né, ou mais encantadores, ele migra para um tom mais pastel, tipo virado mais para rosa, amarelo claro. Então a gente consegue definir bem os sentimentos através da coloração, da paleta de cores que é usada também. Se você me acompanha no Twitter, você viu que eu posso passar horas aqui falando de On or Off, e eu tô muito animado, muito empolgado pra nova temporada. Talvez eu faça vídeo sobre o que eu achei do retorno, vamos ver, né, qual vai ser a repercussão desse vídeo. Se eu tiver um bom retorno, se eu tiver uma boa resposta com esse vídeo, eu posso pensar em fazer isso, mas eu preciso voltar a fazer vídeos de anime também. Eu tenho feito muito vídeo de comic, eu preciso fazer vídeo de anime também, então eu preciso equilibrar esse conteúdo. Mas se você quiser saber um pouco mais do que eu tenho lido, você tem uma oportunidade agora. Eu ativei ontem o clube de canais aqui do canal, então agora você pode assinar o canal para me ajudar e receber aí um distintivo do Mahuyu ou alguns emotes para usar nas lives, ou você pode contribuir e receber mais conteúdo para mim. Eu tenho essa opção também para você, onde eu vou estar disponibilizando conteúdo exclusivo, e esse conteúdo inclui um vlog onde eu venho a dizer para vocês o que eu tenho lido, o que eu tenho assistido. É um conteúdo que eu sempre quis trazer aqui pro canal, só que eu decidi inserir ele nessa oportunidade, né, para quem quiser receber mais conteúdo, saber o que eu tô lendo, ter algumas indicações aí de forma mais clara, que às vezes eu não coloco em nenhuma rede social, e eu também não produzo vídeo, porque eu leio e assisto muito mais coisa do que eu trago pro YouTube, gente. A Comic é maravilhosa, foi uma experiência sensacional acompanhar ela. Mo, muito obrigado de novo pela indicação, eu fiquei maravilhado. Falando sobre ela no Twitter, eu vi o quanto tem gente que adora essa comic, e eu confesso que eu fico surpreso, porque tirando a piroca gigante do diretor, a gente não vê muito sobre ela, né, a gente não vê as pessoas falarem muito sobre ela, mas eu gostei muito, foi uma experiência sensacional ler essa comic, né, tanto que, como eu falei, eu devorei ela muito rápido. Ela é muito envolvente, é uma experiência muito gostosa, e você deveria ler se você ainda não leu, porque vai ser uma experiência muito boa, você pode confiar em mim. Eu não vou vir aqui pra indicar coisa ruim pra vocês nunca. Se você quiser saber mais sobre o clube de canais pra assinar, receber mais conteúdo ou contribuir com o canal, clica aqui no botão Seja Membro aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque ajuda muito o meu canal a crescer, e comenta aqui embaixo se você já leu On or Off, o que você achou, ou mais, você comenta aqui embaixo outras dicas de comic que você nunca me deu, mas que você quer aproveitar essa oportunidade para estar me indicando. Se é novo por aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, ativa o sininho pro YouTube te notificar quando tiver vídeo novo aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!